Olá pessoal, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês nos meus canais daqui no TikTok, me sigam nas redes vizinhas, enfim. Eu vou hoje começar a live hoje falando de um tema muito interessante que serve para todas as pessoas que têm interesse na área, que são vítimas da insegurança pública do Estado, que o Estado ele tem que fornecer elementos para que a pessoa possa justamente exercer seu direito e sua responsabilidade, que é um direito constitucional, à segurança pública. Vamos lá. Preceitua a Constituição que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Muito bem. A segurança pública, nesse caso, ela está sendo esquecida pelo Estado, seja o Estado, o governo federal, União, seja estados da federação e inclusive os municípios que poderiam participar, em alguns casos participam, com o armamento da Guarda Municipal. Vamos lá, segurança pública. Segurança pública, apesar de eu não ser, eu sou advogado, já advoguei nas áreas no Departamento de Sistema Penitenciário, advoguei para internos, para presos, todas as facções aqui no Rio de Janeiro, inclusive para quem não era faccionado, ex-policiais, e advoguei para policiais, bombeiros civis, bombeiros militares, policiais civis, enfim, advoguei em vários ramos do direito para os dois lados. Ok. Sempre defendendo a verdade e a justiça, nada de ser o advogado do diabo, enfim, nada disso. E nunca me filiei, graças ao bom Deus, a nenhuma organização criminosa e não pretendo fazer isso como já é uma bandeira minha. Respeito quem advoga para elas, mas os colegas escolhem a atividade que eles querem seguir. Eu não concordo, eu não sigo, tá? Existe a Defensoria Pública, eles têm dinheiro, eles podem pagar, enfim. Vamos falar a questão da responsabilidade estatal em relação à questão da segurança pública. Existem dois, apesar de eu não ser o especialista na área de segurança pública, já trabalhei em área de segurança pública e hoje exerço advocacia profissional liberal. Eu sei o que eu posso dizer, inclusive já foi matéria de criminologia, já estudei vitimologia, e hoje se enfatiza, hoje existe a chamada bandidolatria. O que significa isso? Hoje os bandidos são enaltecidos e os policiais são jogados para segundo plano. E isso promovido inclusive pelo próprio Estado, pela mídia e por demais entes aí organizações de direitos humanos financiadas evidentemente por algumas pelo crime. E pelos tribunais superiores, alguns julgadores, né? Por favor, não entendam que eu estou generalizando. Tanto que existem políticos bons, políticos ruins, bons advogados, maus advogados, bons policiais, maus policiais. E então, a questão da segurança pública, na minha humilde visão, como advogado que atua em ambas as áreas, dos dois lados, primeira coisa, repressão. Não tem jeito, você tem que reprimir. Lá em El Salvador, se eu não me engano, Bukele foi lá, o presidente, decretou um estado de sítio, botou todo mundo na cadeia, e aí ele violou alguns direitos humanos, evidentemente que sim. É sempre o efeito colateral das ações. Mas lá, por exemplo, você abria um bar. Lá em El Salvador Estava assim, e o Rio de Janeiro está chegando a esse ponto. Estou falando aqui da minha cidade maravilhosa, que a terra é uma beleza, que estraga a politicagem. Vamos lá. Você abriu um comércio, aí viu um comerciante, aí viu uma organização criminosa te cobrava. Aí se você pagasse essa organização criminosa e a outra viesse, você te cobrasse, você não pagava, você era a primeira que você pagou não te dava segurança. Então já estava nesse ponto. O Rio de Janeiro está quase nesse ponto. No Rio de Janeiro a gente tem, no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro, porque já foi capital da República, enfim, nós temos
traficantes, nós temos bicheiros, nós temos milicianos, nós temos contraventores, estupradores, temos o Código Penal inteiro ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Não temos mais paz no Rio de Janeiro. Culpa de quem? Culpa do Estado? Sem dúvida. O Estado é essencialmente o único responsável pelo fato de nós não estarmos com a segurança pública garantida. Por quê? Deixou, ao invés de dar, inclusive os militares, tá? Porque quando os militares assumiram na ditadura, e houve ditadura efetiva assim, os militares na segurança pública, o que eles faziam? Conjuntos habitacionais, criavam prisões, inclusive a que eu trabalhei era um presídio de segurança ligado ao militarismo, e esse presídio eles faziam, eles misturaram lá os presos políticos, que discutiam lá, discordavam do regime, e os presos comuns. Os presos comuns era o João 38, por exemplo, que vinha com um revólver no meio da rua, andando com a revólver em punho, ia fazer um assalto lá nos anos 50, 60, e aí misturou com, por exemplo, ex-presos políticos, Zé Dirceu, Gabeira, enfim, com intelectuais. Os intelectuais ensinaram aos bandidos comuns a como proceder. E criou-se o crime organizado no Rio de Janeiro de uma forma bem sucinta. Isso em vários presídios, na Ilha Grande, por exemplo, que o Brasil copia, né, tudo dos Estados Unidos, ou grande parte. Então, o Alcatraz, lá era um presídio numa ilha, e nessa ilha, igual à Ilha Grande, eram colocados presos comuns junto com, isso começou lá pelos militares, junto com presos políticos. Então se formou a Falange Vermelha, que se tornou o Comando Vermelho. Aí em São Paulo foi o PCC, e aqui tem várias outras facções, Terceiro Comando Puro, enfim. Aí a milícia começou com a questão da segurança de bairro. Existiu o grupo dos Mãos Brancas, que eram policiais civis pós-ditadura, que policiais militares, enfim, policiais rodoviários. Tinha o Lecoq, que era um grupo também de matança de bandidos. Eles escolhiam os bandidos a dedo e iam lá e faziam. Só que aí eles começaram a ser presos, começou essa campanha muito de bandidolatria de direitos humanos, havia alguns excessos da polícia, evidentemente sim, mas dos bandidos ninguém fala. O PM do BOP morreu aqui no Rio de Janeiro, tem a gente comemorando. Então, inclusive tem um post no Instagram, só vocês botarem no Google, de pessoal comemorando, dizendo o seguinte: com grande satisfação que eu vejo essa cena do policial do BOP saindo do caveirão morto. Então, os valores estão invertidos, e hoje se discute lá a questão do aborto no Supremo, se discute a questão das drogas, que é o que a mídia divulga muito, e esquece do crime organizado. Aí botam lá, não, vamos verificar a lavagem de dinheiro, vamos verificar. Não. Criminalidade se combate primeiro com repressão, a curto prazo. A médio e longo prazo você combate com repressão, com educação, com cultura, etc. Podem as duas correr em paralelo. A repressão junto com a educação e a cultura. Por exemplo, a frase famosa, né? Construam escolas para não eduquem os jovens para não precisar prender os adultos. Construam escolas para não construir presídios, enfim. Mas como no estado que a gente se encontra hoje, você não tem como fazer com que a polícia, ainda mais com a DPF, que não pode subir, só tem que avisar antes, aí quando a polícia avisa, eu vou fazer uma operação em tal comunidade. Aí às vezes tem alguém lá, comunica as escolas, aí alguém vai lá dar informação, os bandidos fogem. Ou então agora audaciosos estão combatendo. Então, aqui no Rio é complicado, porque o bicheiro é pior, que o bicheiro mata a própria família, mata tio, sobrinho, por questão do ponto de jogo de bicho, enfim, o Rio de Janeiro é completo. Então, eu mesmo presenciei um fato do lado da minha casa, madrugada, dessa sábado para domingo, e para pegar um balão, segundo dizem. Para mim, juntaram mais de 8 motos circulando,
parecia um enxame de gente, pularam o muro da casa de uma senhora de idade, ficaram ameaçando a senhora de idade de bengalinha sozinha. Eu ligando 190, a polícia não veio, a polícia prevaricou. Terceiro Batalhão do MER, vou comunicar ao Ministério Público e vou comunicar à Corregedoria de Polícia. Solicitei, fiquei aqui aguardando, com receio, sozinho dentro de casa, o que eu ia fazer? Não pode ter arma, é difícil, poder pode, mas é toda uma burocracia e o cidadão de bem que é o responsável pela entrada de armas no Brasil. Não é o Estado, não é a falta de fiscalização ou eventual corrupção. É o cidadão de bem com seu 38, com a sua 380, sua pistolinha, que dá os 200 fuzis numa favela, 1000 fuzis numa favela, tanques cheios, tanques enterrados, cheios de munições. Então vamos lá. Primeiro, combate à violência, combate à segurança pública se faz com repressão, curto prazo, médio e longo prazo, educação, cultura, lazer, esporte, moradia digna, porque tenho absoluta certeza, vocês devem ver muito na televisão, né? Os moradores fazendo protesto contra a polícia. Isso é mandado pelos bandidos. A polícia vai subir numa operação policial. Aí ela chega lá, ela vai para cumprir um mandado de prisão, uma ordem do juiz. Vai prender lá o Zé das Couves, brabão, ronca que ele chama. Aí vai cumprir o mandado. Os bandidos não vão lá e respondem a tiros. Aí o policial tem que atirar. O que é que eles fazem? Às vezes tem uma criança passando na rua. Às vezes tem uma criança da comunidade, nas quais eles foram crias, que eles chamam de crias, eles vão lá e atiram na criança, jogam a criança para o meio do asfalto e diz assim, olha, o pessoal, a polícia que matou. E o pessoal, muitos acreditam e muitos não. E são obrigados a fechar a Avenida Brasil para fazer manifestação, enfim, vários locais. Então, se combate dessas duas formas, da minha simples visão como advogado, que advogou em ambos os lados e trabalhou na segurança pública. Se combate a curto prazo com repressão, se combate a questão da segurança pública com educação, saúde, moradia, lazer, enfim. Pode usar a Força Nacional, pode usar o Exército, fazer mais concursos para a polícia, criar mais escolas, criar mais educação, porque o Brasil é o país que mais arrecada no mundo. Tá? Se, por exemplo, você fuma um cigarro, mais da metade do cigarro que você paga é de imposto. Agora taxaram compras internacionais de $50 que não era taxado. Você está indo para onde, pô? E diz o Estado não tem dinheiro, país pobre. Pode ser, é um país pobre sim, tem muita pobreza aqui, mas uma pobreza que serve como cabresto eleitoral para o povo. Ok, muito bem, vamos continuar. Em relação à questão da jurídica, agora, você foi vítima de um assalto. Sempre registre a ocorrência policial. Sempre, primeiro passo. Primeiro chame o 90, se estiver lá, está presenciando o assalto. E, legalmente, não sei se muitas pessoas, às vezes, não desconhecem isso, o Código Penal, o Código de Processo Penal permite que você pode prender a pessoa em flagrante delito. Então, os populares podem prender, qualquer do povo pode prender, e as autoridades, seus agentes, devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Ok. Então, você foi vítima de um assalto. Faça um registro de ocorrência policial, ligue o 90, compareça a uma delegacia e registre a ocorrência. Muitos dizem assim, não vale a pena, vou registrar uma ocorrência para quê? Não vai dar em nada, não vou investigar, ok. Mesmo que não investigue, mesmo que não dê em nada, você até comunica ao Ministério Público, que é o fiscal da atividade policial. Ele exerce o controle externo da atividade policial. Você comunicou os fatos. Prevaricaram, a polícia prevaricou, ou então está sem estrutura estatal. Você pega aquilo tudo. Se você for, por exemplo, existe uma jurisprudência que diz o seguinte: o Estado não pode ser segurador universal. Concordo? O Estado, então, se você está num local ermo, perigoso, sabendo disso, está lá e você sofre um assalto,
Aí é realmente todo e qualquer roubo, furto, assalto, você está no local e você sabe que o local é perigoso e está exposto, realmente aí ele vai culpar o Estado. Mas na maioria das circunstâncias, muitas vezes, os locais são conhecidos, policiados e ainda sofrem arrastão. Aqui no Rio, que eu digo, eu fui vítima de um assalto a menos de. Estou processando o Estado, tá? Desculpem, a menos de 50 metros de uma delegacia de polícia onde tinham policiais civis e policiais militares. Meia-noite e 15, eu estava chegando a um quarteirão da minha casa em menos de 50 metros da delegacia, atrás da delegacia. Me renderam, levaram meu carro, levaram meu celular, minha chave, a chave do carro, não. Eu falei, olha, não tem reação, não precisa fazer covardia nem nada, não reage, não tinha como reagir, eram 4 armados, o que eu vou fazer? E eu desci, fui à delegacia, fiz o registro de ocorrência, pedi para irradiar para todas as viaturas policiais no local e efetivamente depois localizaram o meu carro, graças ao bom Deus, acionei o seguro, é um carro simples, acionei o seguro e o carro, inclusive, 2 portas, 4 assaltantes levaram o carro. Não sabiam nem levantar o banco. Então, e aí, ok, eu acionei o Estado do Rio de Janeiro e estou pedindo no juizado especial fazendário, até dependendo de cada estado, mas a regra é até 40 salários mínimos, você pode pedir, ou 60, se eu não me engano, você pode pedir, o Estado vai ter que, se o Estado for condenado, o juiz concordar com a minha tese, que houve falta do serviço, omissão estatal, o Estado ele vai ter que pagar a indenização. E eu comprovei por A mais B que eu estava, foi roubado em tal local, juntei o boletim de ocorrência e tudo. E quando você faz o boletim de ocorrência, já está constando lá naquela delegacia que a delegacia não está operando naquele local. E ela vai ser obrigada a pedir policiamento da Polícia Militar, policiamento ostensivo para aquele local. E começa o delegado a ficar, na estatística criminal, vai ficar o delegado lá naquela delegacia mal. O batalhão da área vai ficar mal. E daqui a pouco eles vão ter que fazer. Às vezes talvez nem queiram, mas vão ter que fazer alguma coisa. Eles são o braço armado do Estado, eles têm que agir. Então eu apoio 100% a polícia, só que, por exemplo, no meu caso de ontem que eu vi, aqui a conduta totalmente reprovável, a polícia praticou crime de prevaricação. Eu liguei, uma vez liguei, aí 2 horas eu pedi socorro. Estão invadindo a casa aqui do lado, uma vila, é uma senhora idosa para roubar. O roubo está em andamento. Simplesmente vão mandar a viatura, tal, ok, pode aguardar. Pediram o meu nome, não fizeram nada. Não apareceu viatura. 2 horas depois eu liguei de novo. Nada aconteceu. Eu acho até que, não sei se a senhorinha, Deus queira que ela esteja viva. Enfim, e eles estavam numa tranquilidade que você ficava até com raiva. Eles estavam brincando, eles estavam com packer de mochileiro, de entrega de pizza, iFood, etc. Eles estavam lá, bora, entra, vamos lá que eu quero comer minha pizza de chocolate. Aí lá no fundo da vila eles estavam gritando lá, vai morrer, vai. Oi, velha, vai morrer, passa logo aí, abre a porta, porra, abre a porta, não sei o quê. Ficaram uns 10 minutos assim, os caras arrombaram a porta no braço, todos com casaco, deviam estar, certamente estavam armados. E eu fiquei assistindo aquilo tudo com receio do lado da minha casa e ligando 909090. Eles foram embora quando eles quiseram. Ficou um cara de moto circulando para verificar se tinha viaturas no local. Nenhuma viatura chegou. O baile funk estava cantando numa comunidade aqui, ó, que ficou uns 200 metros, 1 quilômetro. Eu moro no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, e o baile funk cantando e as motos circulando a rua inteira, na maior tranquilidade do mundo, e simplesmente nada aconteceu. Pô. Nada aconteceu. Provavelmente, tomara a Deus que não, mas podem terem entrado, invadido, apavorado a idosa, assaltar a casa da idosa sozinha, e eu não podia fazer nada, só podia fazer meu papel de cidadão, ligar. Se for só porque eles são covardes, eles não vêm para cima de um homem sozinho, desarmado. Eles vão para uma mulher, para uma idosa,
não que desfazendo as mulheres, mas eles, na mente deles, a mulher é mais frágil e é mais fácil o roubo. O roubo, o estupro, enfim. Mas eram 8 com capacete, com casacos, gritando, arruaceiro, invadindo a casa, no peito e na raça e na maior tranquilidade do mundo. Então, ok. Agora, responsabilidade. Você pode faça o registro da ocorrência policial, primeiro passo. Comunique o 90 se for emergência, faz o registro da ocorrência policial. Segundo passo, pega aquela documentação toda, você foi assaltado próximo a uma viatura policial, por exemplo. Pega, anota os protocolos, faz o registro da ocorrência policial, constitui um advogado ou um defensor público, ou até se você quiser ir sem advogado, não quiser pagar honorários, não quiser ficar à mercê da Defensoria Pública, que para atender é um drama realmente, o que você faz? Você vai nos juizados especiais fazendários, telefona para o fórum e pergunta como é que eu faço para entrar com uma ação contra o Estado para pedindo indenização. Aí você vai lá, entra com a ação, vai ter um estagiário, ou então um funcionário do tribunal, que ele vai preparar a petição inicial, e aí você vai entrar com a ação em face do Estado. Vai pedir indenização, como é o caso do que aconteceu comigo, eu fui assaltado, levaram o meu carro, eu pedi indenização e aí a defesa do Estado vai se manifestar. A defesa, no meu caso, também se manifestou da mesma forma. O Estado não pode ser segurador universal. Falei, porra, tudo bem, mas atrás de uma delegacia virou bagunça. Mostra que, eu falei, não foi o procurador do Estado, não foi o governador do Estado, ficou com uma arma apontada para o rosto. Eu tenho filho. E não foi o governador. O governador anda de jatinho, com segurança, prefeito também, enfim, ministros, juízes, enfim, estão expostos também, todos estão expostos. Mas a juíza em ação, não deixem de fazer o registro de ocorrência, peçam a indenização, porque o Estado é obrigado a indenizar, sim, e voltando agora à questão, inclusive a questão criminal, porque existe o crime chamado de crime de prevaricação. O que é um crime de prevaricação? Eu sou um policial, digamos, eu estou presenciando um assalto, ou então sou um comandante de batalhão, como foi o meu caso, comandante de batalhão, aí você liga 190, comandante de batalhão não manda viatura, liga de novo, 190, não manda viatura. A alegação foi que eles estavam com excesso de ocorrências. É sempre assim. Para mim, eles estavam prevaricando por um interesse ou outro, seja por corrupção, seja por associação, inclusive criminosa, não duvido, mas não mandaram a viatura. Deixaram a senhora aos bandidos. Tranquilo. Os bandidos ficaram 10 minutos fazendo barulho. Não foi aquele assalto, aquele roubo que o cara entra discreto e rouba e sai, prende a vítima, pega tudo e vai embora. Não. Motos rodando, fazendo um escarcéu na rua. Um escarcéu na rua e nada acontecia. Não passava uma viatura. Isso meia-noite. Meia-noite, num bairro onde não tem morro, no Rio de Janeiro. É um dos poucos, que é no Meier, no Rio de Janeiro. Então, realmente, a polícia aí cometeu um crime, mas quem sou eu para chegar num cara armado e dar uma voz de prisão? Sou advogado. Nesse caso, eu posso pensar em vou comunicar à Corregedoria de Polícia Militar e vou comunicar ao Ministério Público a prevaricação do batalhão, do comandante. Ele é o responsável. Assim que você liga o 90, cai na maré zero, eles vão e informam. São Paulo acho que é Copom, enfim. Eles vão e informam ao batalhão da área. Chegou a comunicação ao batalhão da área. E eles não mandam a viatura, isso é crime. Então lá aquartelados é crime de prevaricação. E aí faz o registro de ocorrência policial, entra com a ação e, inclusive, pode pedir no próprio processo que o juiz mande um ofício ao Ministério Público para apurar o porquê, no caso
que é a vítima, que é essa senhora, por que que o batalhão não mandou viatura policial para o local? Que não chegou até agora. A situação se deu há 12 horas atrás. Não chegou a viatura, eu me identifiquei, falei, meu nome é John, estou ligando no número tal, vocês estão com a BINA aí, tá, o registro da ligação. E cadê a viatura, senhor? Não, estamos encaminhando, já mandamos para o batalhão da área. Eu digo, sim, mas cadê a viatura? Eles não mandaram a viatura ainda. Aí é com o batalhão da área, aí começa o jogo de empurra. Então não vai ser mais com o batalhão da área, agora vai ser com o Ministério Público para a Corregedoria. Porque a polícia ela tem toda a justificativa dela, ela é maltratada pela imprensa, parte da sociedade lá critica a polícia, mas sem a polícia, imagina como é que estaria o Rio de Janeiro. Isso já tá um tumulto. Com ela, imagina sem ela. Então não vamos chamar o Batman nem nada. Ontem, eu, com raiva, eu fiz um vídeo e eu coloquei. É melhor o ideal é sempre chamar, em primeiro lugar, Deus. Que aí não falha. Mas chamei a polícia. Pô. Chamei a polícia e simplesmente fui desatendido. Então, os policiais que eventualmente prevaricaram, vai chegar talvez a vez deles. Vai chegar com o filho, com o parente. Não é que eu desejo, não. É a chamada lei do retorno. Porque você sabe que você tá lá vendo tá dormindo no batalhão, do teu serviço, você não vai dar assistência, não mandar uma viaturazinha. Se botasse um PM de moto dando um tiro pro alto, eles fugiam. Mas não mandaram viatura nenhuma. Moto, cavalo, nada, não apareceu nada. Só Deus. Enfim. Então, o Estado, a Constituição Federal, voltando, né? A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, diz que o Estado se responsabiliza civilmente por ato que seus agentes praticarem ou omitirem ou seja, de forma objetiva, ou seja, você não precisa provar a culpa do Estado. Você prova lá que sofreu por exemplo, um arrastão do lado do batalhão da Polícia Militar. Então, do lado do batalhão, estou dando exemplo, tá? Sofreu um arrastão do lado do batalhão, ou levaram o seu carro. Você vai, comprova o boletim de ocorrência e testemunhas, entra com a ação. E aí você vai ter, sim, direito à indenização. Porque a regra é criar essa jurisprudência, né? Não sei com que interesse. A regra era toda vez que a pessoa fosse assaltada, roubada, o Estado indenizava. Agora não. Agora o Estado só indeniza quando, por exemplo, ficar nítido que o Estado falhou. Poxa, vamos lá. Você tem concursos para a polícia, tem concursos para. Tem dinheiro para chuchu em caixa, muito dinheiro a prefeitura. A prefeitura não tem o dever de segurança pública, mas ela pode ajudar com a guarda municipal. Por exemplo, estranhamente, em São Paulo, tem a GCM, que me parece que é a guarda municipal de lá, armada. Aqui no Rio, a guarda municipal fica se preocupando em bater em camelô. Deu só a favor que arme a guarda municipal e ela ajude batendo em camelô e multando o carro, tomando conta de obra. Ela tem que fazer isso sim, mas a lei já permite que se arme a guarda municipal. O Estatuto de Desarmamento permite, existe a Lei Geral das Guardas Municipais e nada é feito. A quem interessa isso? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro ainda tem um episódio interessante. Tem alguns ministros do Supremo Tribunal, não sei se é do conhecimento das pessoas, as escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, elas são ligadas, a maioria, a contraventores, jogos de azar, jogo de bicho, enfim. Policiais, alguns maus, milicianos, ministro do Supremo Tribunal Federal, parece piada, mas é verdade, inclusive essa informação não é nem minha. Essa quem assistiu o filme Tropa de Elite, o Rodrigo Pimentel, ele falou, tá lá, só pesquisar. O Rodrigo Pimentel fala que bicheiros, ministros do Supremo Tribunal Federal, todos estavam na escola de samba juntos, sorrindo, lá abraçados. Então, na minha visão, tá, alguns ministros, tem ministros do Supremo Tribunal Federal éticos, corretos e dignos, tem outros que já não, nem tanto.
No Superior Tribunal de Justiça, a mesma coisa. No Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Na advocacia, a mesma coisa. Em qualquer profissão. Bons médicos, maus médicos, bons professores, maus professores, bons garis, maus garis. Qualquer área tem os bons e os maus. Então, mas não cabe, apesar de eu advogar na área criminal, eu não concordo com o fato de terem, por exemplo, eu concordo com a opinião do Rodrigo Pimentel, que foi um dos autores lá do filme Tropa de Elite. Não faz o mínimo sentido para que o bicheiro esteja num local onde o dono é um bicheiro, um juiz, um policial, um desembargador esteja lá, por exemplo, prestando segurança, mesmo que ele esteja alegando que ele precisa receber, o salário do policial também não é a contento, não é o correto, poderia se pagar melhor, poderia unificar os salários das polícias, mas não, cada estado faz o seu. Tudo bem, tem autonomia estadual, mas poderia unificar, fazer um governo de coalizão e melhorava as condições de trabalho. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, sabe como é que está a delegacia, por exemplo, essa hora? São 11h06. Eu chego na delegacia aqui, onde fui assaltado aqui perto, tem 1 ou 2 policiais, tem o armamento lá guardado, escondido, você tem que tocar, a delegacia está trancada, tá? A chave, você toca o interfone, eu falo por essa daqui, você toca o interfone, o policial olha, de lá de dentro pergunta, aí você tem que gesticular o que aconteceu, aí ele vem, ele fala pelo interfone, o que o senhor deseja? Eu digo, quero fazer um registro de ocorrência, acabei de ser assaltado. E aí ele vai e abre a porta para você e você vai fazer o registro de ocorrência. Você está entendendo a situação? E o policial estava que me atendeu, inclusive um excelente policial, mas ele estava sozinho. Provavelmente estava descansando, estava de calça de moletom, chinelo e camiseta. Vocês estão entendendo a situação? Que ponto está? Então, no meu caso de ontem, que eu contei, que invadiram, eu liguei para a polícia errou e feio, cometeu crime, inclusive. Mas não por isso devemos apoiar bandido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como a Globo coloca muito, não, a polícia foi responsável, a polícia entrou e morreu uma criança. A polícia entrou. Isso é indutivo. Isso é para induzir as pessoas a que pensem que por causa da operação policial a criança morreu. Não. Se houve um erro do Estado, o Estado vai ter que pagar. O policial lá estava despreparado, atirou e matou, deliberadamente, inclusive, ele vai responder criminalmente. Mas a grande maioria dos casos é o bandido. Tá? Então, quando vocês virem aqui no Rio de Janeiro, protesto pedindo justiça pela morte de alguém. Pode ter havido erro da polícia? Pode, mas o policial não acorda, eu concordo com muito, eu vejo muitos podcasts de polícia e jurídicos. O policial não acorda dizendo, pô, hoje eu vou matar um inocente. Não acontece isso, pô. O cara sai hoje em dia no Rio de Janeiro pedindo a Deus para voltar vivo. Tá? Por isso que eu digo, sempre em primeiro lugar Deus, Jesus, enfim, não importa a sua crença religiosa, mesmo que você seja ateu, acredite numa força superior, vai te ajudar. E o policial não acorda, opa, bom dia, hoje eu vou acordar e vou matar o primeiro inocente que aparecer. Eles não vão com essa ideia. Aí eles vão para tentar cumprir lá como guerreiros que são, com exceção dos que ontem faltaram comigo. Até ali não foram guerreiros, foram moleques safados, bandidos. Mas a grande maioria é correta. Tem uns que não são, como na advocacia também. Tem ótimos profissionais e tem os péssimos profissionais, no sentido de caráter também. Tá? Então, assim, é o Estado garantidor da segurança pública? É, já que a gente cedeu ao Estado o direito de punir. A gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Portanto, se o Estado é garantidor pela questão do dever, e é inclusive na Constituição da República, está lá previsto, o Estado é responsável, dever de segurança pública é obrigação do Estado, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ao artigo
da Constituição Federal. Aí vem outro artigo que diz: o Estado responderá objetivamente, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros. Então, independentemente da existência de culpa, ou seja, o Estado tem que indenizar, mesmo que ele não tenha, você não precisa provar a culpa. Você prova o teu prejuízo, você prova o nexo de causalidade entre o teu prejuízo lá, você foi furtado, foi roubado, entraram na sua casa, levaram um bujão de gás e tinha uma viatura na esquina, tá? Aí você prova que furtaram, faz o registro de ocorrência, a viatura estava na esquina, não te deu a assistência requerida, você ligou 190, mas você prova a omissão estatal, mas não precisa provar culpa do Estado, vai provar simplesmente teu prejuízo e o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a omissão do Estado. E aí você pode pleitear indenizações, inclusive pedir eventuais responsabilizações criminais para essa questão, tá? Então, assim, basicamente, a responsabilidade civil do Estado é essa na segurança pública. Porque quando o direito penal foi criado, nós entregamos para o Estado o dever de a gente cedeu parcela. Antigamente era olho por olho, dente por dente, lei de talião. E aí nós evoluímos, segundo os livros de direito, nós evoluímos, entregamos parte da nossa liberdade de punir pelas próprias mãos para o Estado, fazendo por meio da cobrança de impostos. Os impostos estão sendo cobrados, está tudo pago, tudo bonitinho, a conta está fechada. E não vem a questão da segurança pública para ser realizada. Enfim, quem quer se manifestar, boa noite, tudo bem? Enfim, eu ouvi assim, uma interferência, mas a pessoa fica à vontade. Você também se desconectário com o criador Não, de live. Carcela. Não entendi, não entendi. Pode se manifestar, mas não tô conseguindo entender, por favor. Ah, meu céu, para, DR. Bom, enfim, vou continuar. Então, o que acontece? Na questão da segurança pública, o Estado tem o dever de indenizar. Do qual é esse aqui? Principalmente no caso de haver omissão do Estado. O Estado tem o dever de indenizar esse caso, tá? Forte abraço a todos, espero que tenha sido esclarecedor essa questão porque isso aqui. sido esclarecedor essa questão jurídica, né, do dever de indenizar, da responsabilidade criminal por quem se omite, e os senhores têm direito e devem buscar os seus direitos. Tá, pessoal? Contrata advogado, defensor público e ajuize as ações de indenização. Não entre nessa história, levaram o meu celular, deixa para lá. Não, faz o registro de ocorrência. Bota na conta da polícia, que é o braço armado do Estado. O Estado vai ter que resolver. Pode não vai reaver teu celular. Você pode pensar numa indenização, sim. Se todo mundo fizer, o Ministério Público trabalhar, por exemplo, o Estado talvez melhore um pouquinho. Como eu falei do início, mistura a questão da obrigação de indenizar e mistura a questão da obrigação de indenizar e da responsabilidade criminal. Então, como a gente paga muito imposto, o Estado tem que devolver em forma de bons serviços públicos. Inclusive está na Constituição Federal e está na lei isso. Tá bom? Senhores, um forte abraço, obrigado pela paciência, cuidem-se e estejam sempre atentos aos seus direitos e exijam seus direitos sempre.
Forte abraço, muito obrigado aí pela paciência.